Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Os Mensageiros e vamos hoje estudar sobre o capítulo 6, que vem sob o título Advertências Profundas. Não se esqueçam, meus queridos, de curtir esse material e de compartilhar com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. E recordo a vocês que nós vamos ter sons externos aqui, já explicado anteriormente no capítulo 5, quando eu falei para vocês os motivos. Peço então a compreensão de todos. Eu vou lendo aqui o material e, como sempre faço, posteriormente vou tecendo breves comentários. André Luiz nos contou no capítulo anterior sobre a preleção de Telésforo, que era ali um ensinamento que ele trazia. E aqui o irmão Telésforo continuará ensinando, e então por isso nós vamos ler a partir desse momento esse capítulo, onde prossegue a preleção e o ensinamento do irmão Telésforo. André Luiz nos conta o seguinte: Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob sagrada inspiração, fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia. Desde as primeiras tantas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na vida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor.
preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferistes os desvios seriais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica e, sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Deteste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se a manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho.
Mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos, desse modo, o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se debaixo de profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor. Observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente, e uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos: desejamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperar para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então, meus queridos, mais um interessante capítulo desse livrinho maravilhoso que nós estamos estudando, Os Mensageiros, não é mesmo? Aqui, Telésforo, então, continuou instruindo a todos ali que estavam na Assembleia
ao aprendizado de que, apesar de todas as lutas e dificuldades pelas quais eles fracassaram na mediunidade ou nas instruções na Terra, eles estavam ali para servir e que era preciso então deixar de lado os erros passados e servir a partir dali conforme o Senhor ensina. Assim também é de exemplo para todos nós, porque independente das nossas muitíssimas debilidades, nós temos sempre a oportunidade de servir. Então, depende de nós deixarmos de lado a preguiça ou a má vontade, ou seja lá qual for a desculpa que demos, e sirvamos. Meus amados, servir começa dentro do nosso lar, nas necessidades dos nossos familiares, na boa vontade, na instrução dos pequeninos, no auxílio aos mais velhos e aos doentes, na compreensão daqueles que têm maiores debilidades. Se eles se afastam ou se é necessário nós nos afastarmos, mantermos então o trabalho através da prece e da boa vontade, enviando boas vibrações. Então assim começamos o nosso trabalho, mas também temos sempre a oportunidade que Deus nos envia de auxiliar outros irmãos, ou através daquilo que nós temos condições de alcançar, suprimindo a fome e a necessidade em alguma área que consigamos, dos irmãos que têm necessidade de vestes ou de alimentos. Também, a partir das nossas visitas, aqueles irmãos que estejam adoentados ou que estejam presos, ou ainda se nós não podemos andar ou não temos condições de auxiliar financeiramente, nós podemos auxiliar através da nossa escuta carinhosa e compassiva, de quando alguém precisa conversar e falar alguma coisa, abrir-se para receber o alívio em seu coração. Também podemos ofertar boas palavras e podemos utilizar, hoje em dia, com muita facilidade, os meios de comunicação através da internet para auxiliar muitas e muitas pessoas. Então, que nós possamos sorver aqui o aprendizado através da palestra de Telésforo, que também ensina cada um de nós que podemos e devemos sim servir com boa vontade no lugar onde Deus nos colocar junto daqueles com quem convivemos. Assim sendo, meus queridos, desejo excelentes reflexões e estudos a todos e vou então me despedindo, lhes convidando ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos aqui também, a partir do Rebordando Linhas Ancestrais, um trabalho terapêutico maravilhoso feito a partir do bordado. Venha estar conosco, minha querida amiga, minha querida irmã. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós recebemos a visita de Jesus e de todos os benfeitores espirituais para iluminar os nossos lares e para iluminar a cada um de nós. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos então a recepção dos fluidos benditos provenientes da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre querido, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e os nossos benfeitores espirituais continuem, como eles sempre fazem, nos estimulando ao bem, e que nós prossigamos com gratidão, boa vontade e prática daquilo que temos aprendido, valorizando esse imenso amor que sempre nos acompanha. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e harmonia sobre os nossos caminhos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau!